Fala pessoal, sejam bem-vindos em mais uma aula. Dessa vez, Regiane, vamos falar sobre projeto de pesquisa. Como montar um projeto de pesquisa nota 10. Mas antes, qual é o recado, Regiane? Curta se gostou do vídeo, se achou produtivo, compartilha e comenta aqui as suas dúvidas. E se inscreva se quiser. Então, vem com a gente que esse tema promete. Vamos lá, pessoal, falar sobre projeto de pesquisa. E uma dúvida que é muito comum, Regiane, é: por onde eu começo meu projeto de pesquisa? E aí, por onde é que o aluno começa? O aluno ele fica muito preocupado em escrever. Só que a gente precisa pensar o que escrever. Então, antes de começar a escrever, ler é fundamental. Ir para a literatura científica, ler artigos, se habituar com revisões, se habituar com resultados, se habituar com discussão. Como é que acontece a escrita científica? Da onde eu tiro uma ideia boa? Então, principalmente para esses quesitos aí, eu tenho que ler. Primeiro, ler antes de escrever. Seria um requisito prévio para você ter uma boa ideia. Você não vai tirar do nada, não vai ser supimpa. Vou te dizer então. Supimpa! Tive uma ideia. Eureka, né? Eureka! Não, a ideia ela vai aparecer por meio da leitura, de uma revisão que você faça. Então, quanto mais background você tiver, mais leitura, a probabilidade de você ter uma ideia diferente, ela é maior. E toda pesquisa ela vai começar por um problema. Sim. Você vai tentar resolver esse problema por meio da sua pesquisa. E aí esse problema tem que estar linkado com o teu objetivo. Então vou dar um exemplo aqui. Um problema mundial na população idosa é a queda. E aí, será que o exercício ele é capaz de reduzir a incidência de quedas? Isso é uma pergunta. E aí, qual seria o objetivo? Avaliar o efeito do exercício físico, no caso a musculação, sobre a incidência de quedas em idosos. E aí, como é que tu sabe isso, Dilon? Porque tu lestes muito sobre idoso, tu lestes muito sobre a prevalência de doenças nos idosos, o que tem matado os idosos hoje em dia. E isso tu não tiraste do bolso essa ideia. Tu tiraste Sim. das lacunas que aparecem, às vezes até na própria discussão. Os autores, eles recomendam, olha, eu pesquisei até aqui, então eu vou deixar para pesquisas futuras essa outra parte. E aí já tu pegas essa ideia da pesquisa futura do coleguinha, né? Esse é um ponto importante. E toda vez que a gente fala, eu quero montar um projeto de pesquisa competitivo, o que você tem que fazer? Além de ter uma ideia diferente, você tem que confirmar se essa ideia é diferente. O que você vai fazer? Joga lá numa base de dados o que tem sobre queda. Porque se você não fizer isso, você corre o risco de seu artigo ser apenas mais um. Sim. Você vai pecar na originalidade. Sobre o mesmo tema, aquele tema batido. Todo mundo já sabe a resposta. Então, às vezes, a gente não pesquisa mais sobre aquele tema, não é porque eu não sei a resposta, é porque ela já foi respondida há muito tempo. Não é que não seja relevante, é importante, só que já foi respondido. Então, teria que ter algo de diferente. Lembra da palavra originalidade? Tipo, quando a Regiane estava paquerando comigo, o que ela percebeu que eu tinha de diferente? A minha beleza, meu background, o meu estilo. Então eu tinha que ter algo de diferente. Não, a pesquisa não é diferente. Tem que ter algo original, de diferente, para você surpreender o leitor e o seu futuro orientador. Agora, Regiane, uma questão que é muito comum também, uma dúvida que é muito comum. Como é que eu monto a minha metodologia? O que deve focar ali, né, no aspecto metodológico? Tu tens que, inicialmente, perceber quais são os passos, quais são o passo a passo para você responder o seu objetivo. Quais são as ferramentas que você vai usar, a população que você vai precisar trabalhar, como você vai alcançar essa população, quais são os métodos que você vai usar ou quem que você tem que falar, né? Com quem você tem que falar para chegar a essa população. Então, tem vários pontos aí importantes na metodologia que precisa estar o máximo bem descrito. Quanto mais detalhe você colocar, melhor. A gente sempre fala que a metodologia ela tem que ser robusta. É o tópico que você tem que literalmente escrever um pouquinho mais. Por quê? Como a Regiane falou, imagina uma receita de bolo. Mas se eu não falo quantos ovos, qual a quantidade de açúcar, quanto de trigo, fica difícil reproduzir esse bolo. Exatamente. E na pesquisa, o que é importante? Se você consegue fazer uma pesquisa bem feita, ela tem que estar muito bem descrita, metodologicamente falando. Se outra pessoa for ler, ela vai conseguir reproduzir aquilo. Se eu for pesquisar quedas em idosos, quais são os instrumentos validados que avaliam a queda? Tem que saber. Outras formas de mensurar a queda, testes que têm relação com a queda, como o TUG, que é o Time to Up and Go. Eu preciso identificar isso.
Um erro constante que, inclusive, eu cometi no meu TCC na primeira graduação, eu queria criar o meu questionário. Só que criar o teu próprio questionário sobre um assunto, isso vai demandar tempo para validar, para saber se as perguntas estão corretas. Se é confiável, se né? Reprodutível. Se as pessoas que vão responder entendem da mesma forma que você quer coletar aquela informação. Então, existe uma validação e um trabalho por trás desse criar questionário. É muito mais interessante você procurar se já existe um questionário pronto sobre aquele assunto que você já quer procurar, né, literalmente. Sim. E o que aconteceu? Já existia um sobre o tema que eu criei, e aí acabei que a minha metodologia ficou enviesada, ficou fraca, porque eu usei um instrumento errado. E entenda, se a tua metodologia possivelmente está limitada, enviesada, ruim, o teu resultado não é confiável. Exatamente. E eu tinha até um professor que falava... Odilon, a metodologia, ó, é o coração da pesquisa. Se você erra na metodologia, acabou a tua pesquisa, porque o resultado vai estar errado e a conclusão vai estar errada. E aí vai ser difícil de publicar e você não vai confiar nesse resultado. Eu diria que é o tópico, a metodologia que você tem que passar mais tempo, que você vai ter que literalmente pesquisar e até fazer um teste piloto na sua metodologia. Porque às vezes a gente tem uma ideia muito boa, só que a gente não tem um instrumento para fazer aquela pesquisa. Isso acontece muito. Por exemplo, na graduação eu queria pesquisar celulite. O efeito do exercício na celulite, que é a lipodistrofia ginoide, ou hidrolipodistrofia ginoide. E aí, como é que eu ia avaliar a celulite? Eu não tenho instrumento para isso. Na minha cabeça era o plicômetro. Ia ficar batendo foto. Ia ficar tirando foto. Pois é, mas o plicômetro é para gordura subcutânea. E quando eu fui falar com o meu orientador, ele falou, Odilon, tu tá usando o instrumento errado, então não dá para avaliar, e a gente não tem tecnologia para avaliar celulite. Então a ideia até que era boa, era diferente, era original, mas o projeto não era viável. Exato. A gente pensa numa ideia muito mirabolante, às vezes falta tecnologia, às vezes falta instrumento, falta dinheiro. E mesmo assim, falando em tudo isso do que falta, para escrever um bom artigo, pensar numa boa metodologia nem sempre depende de muito dinheiro. Às vezes uma ideia simples, ela pode também resultar num bom trabalho, num bom resultado e responder uma pergunta interessante daquela comunidade. O que vai garantir se a sua pesquisa, o seu projeto ele é bom, é a originalidade, a viabilidade, não necessariamente a tecnologia. A tecnologia ajuda? Ajuda. Mas não é o fator determinante. O fator determinante é aqui, ó, é a questão cognitiva. E o quanto que a sua pesquisa pode ser aplicado, se for na área da educação física, né? Porque nem sempre precisa ser aplicada a pesquisa. Mas o interessante também é responder um problema, solucionar, ou pelo menos chegar próximo, ou ter alguma perspectiva. Tem que gerar um resultado para a comunidade. Não é simplesmente ganhar um artigo, uma publicação para embelezar o teu artigo, o teu currículo. Né? Os artigos, as produções científicas, elas devem dar uma resposta para a sociedade. Se a gente está gastando dinheiro da sociedade, a partir da universidade, produzindo ciência, mas então a gente precisa também dar essa resposta para a sociedade. Que seria uma contrapartida. Exatamente. Conversar, fazer palestras sobre aquele resultado, ou, enfim, de alguma forma implementar um projeto de extensão para aquela comunidade que foi pesquisada. Às vezes a gente coleta tanta informação e não passa um feedback para aquele paciente, né? Que passou um tempão lá com a gente. Sim. E a última dica, não menos importante, tem o orientador com experiência naquele tópico. Porque se ele não tem experiência, é provável que não dê tão certo, tá? Você sofra. A gente diz, chora mais, vai chorar mais. Vai chorar mais, Então procure um orientador que seja compatível com o que tu queres pesquisar, que com certeza ele vai te ajudar. Então bora resumir, né, Regiane? Como montar um projeto de pesquisa forte? Tenha um objetivo bem definido, uma excelente pergunta. Faça uma pesquisa prévia para saber se sua ideia é original. Leia bastante, tenha um background para você dominar mais o tema. Tenha uma metodologia robusta, então cuidado. Passe muito tempo na sua metodologia. Veja se o projeto ele é viável e escolha com sabedoria o orientador. Tanto em relação à linha de pesquisa, para que seja muito próxima do que você quer responder ou trabalhar, quanto em relação à metodologia, né? Porque tem professores que a gente escolhe como orientador porque ele é muito bom naquele assunto, mas ele nunca trabalhou naquela forma de pesquisa. Não tem experiência com pesquisa. Não tem experiência com ensaio clínico, você quer fazer um ensaio clínico, não tem experiência em escrita de revisão sistemática, não tem experiência... ou então ele gosta muito de ensaio clínico e você não quer fazer um ensaio clínico, quer fazer um estudo de prevalência.
Não dá para saber tudo também, né, minha Sim. gente? A gente tem que escolher de acordo com a linha de pesquisa e com o tipo de metodologia que vai ser escolhida no seu trabalho. Acho que é isso, né, Regiane? Foi. Galera, se vocês tiverem dúvida com relação a esse tema, coloca onde? Deixa um comentário aqui que a gente vai responder. E até a próxima aula. Aquele abraço. Tchau, tchau. And with the